Boa noite a todos que estão chegando. João, boa noite Ricardo, Michele, boa noite Beth, seja bem-vinda. Elisângela, boa noite. Aninha, boa noite Aninha, que Deus te abençoe. Melissa, boa noite. Conceição, Carlos, Selma, Carol, seja bem-vinda, filha. Luiz Leandro, Bernadette, Luiz Miguel, sejam bem-vindos a todos. Cacilda, minha irmã, Márcia, Valdemir, Marlúcia, Juliana, Mercedes, minha irmã, seja bem-vinda. Clara, Solange, Sol, sejam bem-vindos. Seu Flávio, Dirceia, minha irmã, seja bem-vinda. Miriam, Altino, Cláudia, Rosmarie, Dalva, sejam todos bem-vindos. Valdete, minha irmã. O som tá ok, gente? O som e a imagem, tá tudo certo? Ângela, Cidinha, minha irmã, boa noite. Lucilene, Laura, Paulo, boa noite. Boa noite, seu Macir. Boa noite, boa noite, Vanice. Seja bem-vinda, minha irmã. Ok, obrigado. Obrigado pelo retorno, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Zéza, minha irmã, seja bem-vinda. Minha mãe está mandando um beijo para você, Zéza. Edna, boa noite. Ok, graças a Deus, né? Mais uma live de terça e como a gente faz todas as terças-feiras, hoje é o dia que a gente pega um tema do Evangelho e faz uma análise pela ótica da doutrina, né? E hoje é um tema delicadíssimo, né? Delicadíssimo. Mas após nós vamos ter lá a vibração pelos necessitados, como a gente sempre comenta, no momento da vibração, mentalizar em todos aqueles que nós conhecemos, todos aqueles que nos pediram orações, que a espiritualidade vai estar abençoando a todos, e após o passe e a fluidificação da água. Então já convido vocês a separar lá o copinho com água, a garrafinha com água, para que ao final seja fluidificada, tá bom? Janice, boa noite. Marina, Luzia, minha irmã, seja bem-vinda. Ivali, Rafael, Pernambuco, boa noite, Pernambuco. Elisângela, sejam todos bem-vindos. Mila, minha irmãzinha, seja bem-vinda. Deise, Lalinha, boa noite. Ricardo, meu irmão, seja bem-vindo. Paulo, Silvana, todos bem-vindos. Daqui 2 minutinhos a gente vai começar. E hoje um tema delicado, né? Os falsos cristos e os falsos profetas. Vamos dar uma analisada nesse tema que é tão atual hoje em dia, né? Que bom, que bom. Mais 1 minutinho, a gente já começa com a prece. Nara, minha irmã, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do Gaefa. Que possamos ter uma reunião de luz, de bênção, de paz. Que todos nós possamos, juntos, sentir a presença de Jesus em nós, em nosso lar, trazendo a paz, a harmonia e a bênção para a gente, né? Boa noite a todos. Bom, 1 minutinho para a gente começar, daqui a pouquinho a gente já vai começar. E vão chegando os amigos. E, se Deus quiser, teremos uma abençoada reunião.
Silvana, boa noite. Janete, boa noite. Vanice. E a todos que estão conectados conosco para mais uma reunião. Eliana, boa noite. Bom, 8 horas, vamos iniciar então com a nossa prece. Celina, minha irmã, boa noite. Patrícia e a todos que estão aqui conosco. Eu convido a todos nesse momento a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas. E ao sairmos desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, como eu havia dito, meus irmãos, hoje o tema é bem delicado e está analisado por Kardec no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, os falsos cristos e falsos profetas. E é tirado de uma passagem evangélica em que Jesus, após 40 dias da sua crucificação e gloriosa ressurreição, ele surge mais uma vez aos apóstolos às portas da cidade de Betânia, e ali dá as últimas instruções: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ide vós 2 a 2 e pregar o Evangelho. E ali naquele ambiente de paz, onde contavam não só os apóstolos, mas aproximadamente 500 discípulos, que foram chamados após os 500 da Galileia, Jesus teve a oportunidade de dizer uma mensagem que seria profética em relação ao período que, infelizmente, muitos interpretam erradamente como o fim dos tempos, ou o Apocalipse, mas que nós, na doutrina espírita, entendemos como o fim de um período moral e início de outro. Quando Jesus diz, chegará o tempo em que muitos cristos e muitos profetas se levantarão, serão falsos, pois dirão: Jesus está aqui, o Cristo está acolá, mas acautelai-vos, tomai cuidado, tomai cautela com estes, pois serão capazes de muitos prodígios e levarão a erro muitos, e poderiam levar a erro até mesmo os escolhidos, se assim fosse possível. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, quando nós lemos rapidamente essa passagem do Evangelho, nós temos uma dificuldade muito grande de interpretá-la, né?
quando Jesus fala sobre isso, ele estava falando não do fim da humanidade, mas exatamente desse período que nós estamos passando. O período de fim de um ciclo de provas e expiações e o início de um ciclo de regeneração da humanidade. O que encontra consonância com aquilo que foi escrito quase 90 anos depois pelo apóstolo João, o Apocalipse, que também passa essa noção que no fim dos tempos haveriam falsos cristos e falsos profetas. Mas vamos analisar primeiramente, para que possamos entrar de forma mais profunda nessa passagem, o que é Cristo, o que é profeta e qual a sua missão. Porque para que nós possamos compreender o que é um falso Cristo e um falso profeta, é necessário entender o que é um Cristo e qual a sua função, qual é um profeta e qual a sua função. Cristo vem da palavra Christos, do grego, que vem de uma palavra hebraica, ou a tradução grega para uma palavra hebraica, Meshiá, que significa o Messias, o ungido, o escolhido para governar. Por isso a ideia do povo hebreu à época que Jesus seria o grande governador do povo eleito. Em realidade, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, complementando o conhecimento que Allan Kardec nos dá no livro A Gênese, descreve claramente que Jesus é o Meshiá, mas não do povo eleito, não da Palestina, mas é o Meshiá da humanidade, é o grande divino governador do planeta, que o é desde a sua formação, acompanhando o rebanho de bilhões de espíritos encarnados e desencarnados até hoje. Então Jesus é o nosso Cristo, o único. Não há outro Cristo na Terra. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade para servir de modelo e guia? Jesus. E Kardec, fazendo um adendo, fazendo uma explicação a essa resposta, diz que não existe espírito mais puro e perfeito que pisou na terra do que Jesus. Então, nós já vemos que Jesus é único e que não é qualquer pessoa que pode se arrogar o título de Cristo. E se o faz, é por estar extremamente doente da alma, né? Num grau de orgulho tal que faz perder a noção da realidade. E Jesus tem por missão na Terra direcionar o Evangelho dele, a lei moral de Deus. Ou como eu gosto de dizer, a função de Jesus na Terra é ser o espelho que reflete Deus para a humanidade. E um profeta? Profeta não é mais somente aquela definição antiga do Velho Testamento, mas profeta é todo aquele que, tendo algum conhecimento da verdade, ou sendo de alguma forma iluminado pela verdade, através da sua modificação íntima,
expõe ao próximo, aos seus irmãos, o caminho que para ele é o caminho de iluminação. Então o profeta não é o ser perfeito, é o ser, o espírito que erra, que é frágil, que tem as suas dificuldades morais, mas que já começa o processo de reabilitação, que já começa o processo de reerguimento através da transformação moral. E a partir daí, começa a auxiliar os seus irmãos em caminhada, para que possam vencer também as suas próprias dificuldades. Então isso é profeta. Tira a ideia de santidade do profeta, né? Então, dessa forma, precisamos analisar que no mundo não existe outro Cristo a não ser Jesus. E existem vários profetas. Mas para analisar se são verdadeiros ou falsos, precisamos analisar a sua mensagem e principalmente a sua vida, né? Porque no mundo nós precisamos analisar na questão das profecias, dos profetas, aquela outra bem conhecida passagem de Jesus. No mundo deverão escolher entre servir a Deus ou a Mamon. Deus, o divino, o celeste, o espiritual, o verdadeiro, a causa. Mamon, a representação da matéria, do transitório, do supérfluo, do egoísmo. E percebam, meus irmãos, Jesus orientou a servir a Deus ou a Mamon. Não há como servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Pois dizia Jesus, aquele que levanta um reino que contra si mesmo luta, não subsiste. Como podemos servir a Deus e a matéria? Viver vinculado ao mundo e viver vinculado a Deus. Ou amamos um e desprezamos o outro, dizia Jesus. E é exatamente essa a tônica, o discurso que os falsos profetas nos impõem. A ideia de que podemos servir a Deus e que Deus vai nos proporcionar as riquezas de Mamon. Né? Então nós vemos que pregam o reino da terra em nome de Deus. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse algo normal e natural. E nós vemos que isso é tão comum. Desde o Antigo Testamento, desde a história mais antiga do povo hebreu, ou até antes, quando os espíritos eram considerados deuses e sempre eram satisfeitos através da matéria, através dos sacrifícios. E aí vem o povo hebreu, coloca a condição de Deus único, mas mesmo assim era um Deus material, era um Deus carrasco, era um Deus que premia um povo em detrimento do outro. É um Deus que castiga ao menor deslize. É um Deus humano. É um Deus Mamon. Então precisamos compreender que a verdadeira mensagem
é a mensagem do Evangelho. E o Evangelho não nos ensina o apego à matéria, nos ensina o caminho a Deus. Não nos ensina a alimentar apenas o corpo, mas nos ensina a iluminar a alma. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, retornaremos à pátria verdadeira. E tudo vai ficar. A nossa conta no banco vai ficar. O nosso carro vai ficar. A nossa casa, os nossos bens vão ficar. O nosso corpo físico vai ficar. E o que nós levamos? Aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. Então a doutrina espírita nos ensina a vivenciar o mundo de tal forma que possamos ser senhores dos bens terrenos, ou seja, usufruir da matéria, uma vez que estamos no mundo físico, mas não ser escravos dela. Então, a partir daí, nós compreendemos, por exemplo, qual é o verdadeiro sentido dos profetas reais, aqueles que nos ensinam a seguir Jesus. E Jesus foi o maior dos exemplos de que devemos sim utilizar os bens terrenos, mas não ser escravos dele. Que o nosso destino é espiritual e não físico. Ele disse verbalmente: o reino dos céus não é deste mundo. Jesus poderia ter vindo como filho de Tibério Augusto, o imperador romano, dono de quase 90% do mundo conhecido à época. Veio filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, de uma aldeia insignificante, numa das províncias mais insignificantes do Império Romano, que era a Palestina. Poderia ter nascido num berço de ouro cravejado de brilhantes. Nasceu numa estrebaria. E como é estranho as palavras, né, o contexto. Nós falamos hoje em estrebaria, a gente sente até um arrepio na alma, né? Ai, como eu gostaria de ter nascido numa estrebaria. Estrebaria é um coxo de animais, onde eles se utilizam para se alimentar. Jesus poderia ter passado pela vida sendo autoritário, poderia ter sido o rei humano, não só da Palestina, mas do mundo inteiro. Mas ele preferiu a humildade do peregrino, aquele que, como ele mesmo dizia, não tem uma pedra para recostar a cabeça. Então hoje, nós encontramos as religiões hoje. Como estão? O que estão fazendo da religiosidade? Se nós passarmos Jesus, quando veio à Terra, iluminou o planeta, e ao retornar, lentamente as trevas da ignorância começaram a tomar conta novamente da humanidade. Chegamos ao século XVI e em 1520 uma voz iluminada levanta-se para reformar a igreja
Católica à época, que estava corrompida pelas indulgências do Papa Leão X. E essa voz dizia contra as indulgências. O que é indulgência? Só vou explicar rapidamente para vocês. Pode até parecer piada, mas não é. Indulgência é um documento que o Papa Leão X proporcionou no século XVI, que pagava toda e qualquer falta. Se você tivesse matado alguém, por exemplo, mas tivesse dinheiro, você ia ao Vaticano e pedia ao Papa uma carta de indulgência. Mediante a um determinado pagamento, que era proporcional ao crime que você cometeu, ele fazia uma carta, e aí a passagem que parece piada, mas não é. Eu juro para vocês que não é. O Papa escreveu uma carta para São Pedro. Isso mesmo. O guardião das portas do paraíso. Para que, no momento que você morresse, você fosse enterrado com ela, com a indulgência. E ao chegar às portas do paraíso, entregasse a carta a São Pedro e dizer: o Papa me permitiu entrar, não obstante eu ter errado esse ou aquele crime. Parece piada, mas aconteceu na história da humanidade. Tal é o desvirtuamento da essência de Deus e da compreensão da religiosidade. E essa voz se levantou contra isso. E na Catedral de Bonn, na Alemanha, cravou ali o seu manifesto de 98 itens contra a Igreja Católica. Tratava-se de Martinho Lutero, o grande reformista da Igreja, sacerdote que não se conformava com isso, que não se conformava em, sendo sacerdote, não poder traduzir a Bíblia, porque a Bíblia não podia ser traduzida. Não se conformava com as relíquias, a venda de relíquias. E certa vez, em um dos seus discursos mais memoráveis, ele disse: eu já vi tantas relíquias, tantas lascas da cruz santa sendo vendidas, que daria para fazer uma floresta inteira. E Martinho Lutero veio e quebrou a igreja, fundando o luteranismo, que futuramente se converteu em calvinismo, e hoje chegou a nós um movimento evangélico, protestante, e que hoje encontramos as igrejas neopentecostais. E hoje, meus irmãos, como que estamos nas nossas religiões específicas? Nas igrejas do mundo, servindo a Deus ou servindo a Mamon? Sendo um profeta real ou sendo um falso profeta? E aqui, meus irmãos, não podemos deixar de fazer a nossa meia-culpa, não só nas igrejas, mas também nos centros espíritas. Porque uma coisa é a religião, outra coisa é o movimento religioso que envolve. Uma coisa é a bandeira da doutrina espírita, outra coisa é o movimento espírita. Se nós estamos realmente cumprindo a nossa tarefa, se estamos realmente seguindo o Evangelho de Jesus, se estamos realmente conduzindo as pessoas para a luz e não para as trevas.
me recordo de uma passagem do livro Crônicas de Além Túmulo, do espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico, capítulo 15, Ante a Ordem do Mestre, que Humberto de Campos narra um encontro entre Jesus e João, o evangelista, o apóstolo, na noite do Natal de 1847. 1847, noite de Natal. Jesus chama João evangelista e fala a ele: discípulo amado, como está o movimento cristão na terra? Vocês vão achar que eu estou mentindo ou fazendo trosa. Humberto de Campos escreve assim: no momento em que Jesus faz essa pergunta, João senta e chora. Porque ele começa a descrever o movimento cristão na terra, a corrupção que fizeram da mensagem evangélica. E aí vai descrevendo religião a religião. E aí ele fala, Jesus, o movimento mais expressivo do cristianismo no mundo. E João fala sobre a Igreja Católica. E aqui não vai nenhuma censura à Igreja Católica, a quem eu amo e a quem eu devo muito, porque eu iniciei por ela e tenho profundo respeito a ela, mas estou apenas descrevendo o que o autor espiritual disse. Segundo Humberto de Campos, João, o evangelista, disse a Jesus: há alguns casos dentro da Igreja Católica de atos tão perversos em teu nome, que é como, e ele utiliza uma frase forte, como se o próprio demônio estivesse defecando no santo altar. Porque é um verdadeiro tráfico das coisas divinas. E Jesus encerra esse capítulo, essa conversa, assim: meu amado João, já que os vivos nos traíram, a partir de agora, os mortos falarão por mim e difundirão por toda a humanidade a mensagem do meu Evangelho. 24 de dezembro de 1847. 3 meses depois, dia 30 de março de 1848, num pequeno vilarejo nos Estados Unidos, no estado de Nova York, chamado Huntsville, 2 meninas, Kate e Mary Fox, começam a ouvir batidas na sua casa. Batidas as quais nunca mais pararam e que levaram Kardec a codificar a luminosa doutrina dos espíritos. E hoje, meus irmãos, como estão as igrejas? As igrejas se vinculam demais àquilo que foi convencionado a chamar teoria da prosperidade. Você deve servir a Deus para que Deus te premie com coisas materiais. Quanto mais Deus te amar, mais bens materiais você vai ter. Determinadas denominações religiosas, televisivas,
que quando vemos os programas religiosos deles, parecem até programas de venda de lancha, de carro de luxo, de mansão, onde eles incitam na mente das pessoas que precisam fazer a Deus para que Deus os retribua com favores materiais. Sirva a Deus, porque Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar um emprego para ganhar muito, Deus vai te dar coisas materiais. Quando a mensagem de Jesus não é essa. Estão traficando com as coisas santas. Aberrações, meus irmãos. Aberrações. Outro dia, numa dessas religiões televisivas, chegamos ao cúmulo de ver um pastor abrir a Bíblia e falar: olha, gente, agora vamos fazer algo que o demônio não gosta. E pediu aos fiéis que colocassem dinheiro dentro da Bíblia. É para a obra do Senhor, dizem, esquecendo-se que o reino dos céus não é deste mundo, que o reino dos céus, nas palavras de Jesus, é a obra divina no coração do homem, esquecendo-se a mensagem do Cristo que é: o Evangelho caminha na humanidade lentamente, coração a coração. E essa é a real função da religião. Religião, que vem da palavra latina religare, que é religar-se a Deus. E por isso, o grande filósofo Ernesto Renan, no século XVIII, disse: o homem perdeu o endereço de Deus. E a religião tem a função de religar a Deus, trazer o homem de volta a Deus, porque não foi Deus que nos abandonou, fomos nós que abandonamos Deus. E a partir daí, precisamos ser muito sinceros, meus irmãos. Ninguém precisa pagar nada para que Deus o ajude. O caminho que leva ao reino dos céus não tem pedágio. Qualquer um de nós, por mais pobre, por mais humilde, por mais necessitado que seja, pode se recolher, como disse a Jesus, recolher-se no quarto íntimo do seu coração e falar diretamente com o Criador da vida, que é o nosso Pai e que nos ama profundamente. Então, nós encontramos falsos profetas em todos os locais, em todas as religiões. Analisando isso, vamos analisar agora que existem falsos profetas encarnados e desencarnados. Os falsos profetas desencarnados são aqueles espíritos que influenciam nós encarnados para o mal, se transvestindo de espíritos luminosos para nos enganar. E dentro do movimento espírita, meus irmãos, quanta aberração em nome de Jesus! Quanta aberração com o único fundamento de que o meu orientador espiritual falou, o meu guia disse. E nós espíritas, que levantamos a bandeira da fé raciocinada, que levantamos a bandeira do estudo e da compreensão, da lógica,
muitas vezes nos entregamos a aberrações em nome de uma pretensa verdade celestial, só porque o nosso irmãozinho que está passando a mensagem está desencarnado. O próprio Kardec já afirma em toda a codificação: o fato de estar desencarnado não dá título de sabedoria ou divindade a ninguém. Existem espíritos que sabem menos do que nós. Existem espíritos falsários, embusteiros, que se utilizam da nossa boa fé, da nossa invigilância para semear o mal. Meias verdades, como um bombom. A cobertura do bombom é verdade. O recheio é mentira. Nós, afoitos por comer o bombom, engolimos com casca e tudo. E acabamos levando a mentira junto. Dentro do movimento espírita. Não só do movimento evangélico, do movimento católico e de outras religiões. Existem. O que fazer? Coerência, lógica e bom senso. Essa é a informação que o mentor me passou. Eu já vi outro mentor, outra fonte passar a mesma informação? Se sim, deixa eu analisar pela lógica. O que a doutrina fala? Tem lógica, tem razão, tem coerência? Então há necessidade de tomar cuidado também com os falsos profetas do mundo espiritual. Diante de uma briga, de uma discussão familiar, não faltam espíritos orientando. Ah, separa! Fica segurando essa pessoa, aguentando esse fardo. O chefe muitas vezes nos repreende, o espírito vem e nos fala: abandona tudo isso, larga a mão disso, não seja bobo. E nós, muitas vezes, invigilantes, seguimos essa tendência. Mas existem também os profetas falsos encarnados. Aqueles que estão ao nosso lado, diariamente. Lembra quando eu falei o que é ser profeta? É aquele que, de alguma forma, difunde a verdade. Difunde um ensinamento. E sempre que esse ensinamento é mentira, ele acaba se tornando um falso profeta, trazendo problemas, dificuldades. Não só os religiosos de uma forma geral. Porque vamos ser sinceros, se nós fôssemos nos vincular aos representantes de igrejas, de religiões que não são coerentes com aquilo que pregam, teríamos uma lista imensa. Né? Imensa. E aí eu posso até abrir meu coração para vocês, que eu sou falho também. Infelizmente, eu não consigo pregar tudo, fazer tudo aquilo que eu prego. Porque ainda sou frágil, ainda tenho dificuldades na alma, mas tento perseverar, tento vencer. Mas também temos um contexto maior de falsos profetas. Aqueles que profetizam pela falsidade. Seja na rua, seja na sociedade, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, seja no meio espírita. Dentro do centro espírita é praticamente um Bezerra de Menezes. Sorri, abraça todo mundo, abençoa todo mundo,
dentro de casa é um carrasco. Então, nós precisamos analisar tudo isso. Como é o nosso conceito de falso profeta? Né? Será que eu estou sendo coerente na minha vida? Jesus foi muito duro com aqueles que eram falsos profetas nesse sentido. Como Jesus foi duro com a incoerência humana. Chegava aos sacerdotes, que eram verdadeiras autoridades à época, que poderiam com simples estalar de dedos prendê-lo, e dizia: sepulcros caiados, hipócritas, por fora limpos e puros, por dentro guardam toda sorte de podridão. E por que não era peso? Porque Jesus tinha uma alta carga moral na voz e balançava o íntimo deles, porque eles sabiam que eram verdade. Apedrejavam as prostitutas e à noite usufruíam delas. Pregavam a mensagem do desapego e se arvoravam o direito de roubar aquele dinheiro que era destinado às obras sociais. Então, meus irmãos, falsos profetas encarnados também existem muitos. Mas aonde encontrar o verdadeiro profeta? Mais uma mensagem do Cristo que nos dará o ponto para encontrá-los. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelas obras. Analisa não a religião da pessoa, mas a sua obra, as suas atitudes, os seus conceitos, os seus pensamentos, palavras e atos. E aí você vai ter uma noção ideal do que é realmente um verdadeiro profeta. Não adianta dizer que é espírita, que é evangélico, que é católico. Não adianta. Se a tua conduta não for coerente àquilo que o Cristo ensina. E mesmo que tenhamos a condição já de compreender isso, mas ainda não temos força de seguir na sua plenitude, pelo menos nos esforçamos para isso. E quando caímos, é por fraqueza, não por maldade. Não com conhecimento de causa. Grandes homens e mulheres que foram na terra grandes profetas, grandes missionários da verdade, e ao contrário do que muitos falsos profetas fazem hoje, da fama, do dinheiro, da glória, passaram pela vida apagados e foram reconhecidos pela obra, foram reconhecidos pelos frutos. Tantos, meus irmãos, tantos. Vamos começar por um espírita, afinal de contas. Vamos puxar a sardinha para a nossa brasa. Chico Xavier. Nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Não obstante ter tido a oportunidade de ser milionário com os direitos autorais dos livros que psicografou. Todo o dinheiro, ou melhor, toda a fortuna que passou por suas mãos foram transferidas para os necessitados do mundo. Católico. A lista é imensa, mas vamos nos focar em uma personalidade que pessoalmente eu admiro profundamente.
Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Acredito sinceramente que não foi à toa que ele escolheu esse nome. Trouxe de volta à humanidade a mensagem do doce cantador de Assis, que amava os pobres, que amava a simplicidade, que amava a Deus acima de tudo. O Papa Francisco, que vem revolucionando a Igreja, quebrando paradigmas materialistas, preconceituosos, que a Igreja não conseguia vencer há muito tempo, e ele, de forma tão doce e humilde, vem vencendo essa batalha. Um evangélico protestante, Martin Luther King Jr., que através da sua luta pelos direitos dos negros e das minorias nos Estados Unidos, teve seu nome gravado na história da humanidade. I have a dream, eu tenho um sonho de um dia todos darmos as mãos como irmãos, dizia ele. E em nome desse sonho, como Jesus foi assassinado. Vamos sair um pouco do cristianismo para ter uma ideia que para servir Jesus não precisa ser cristão. Um hindu, Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, o grande pacifista indiano, que sem levantar um revólver, uma arma, venceu o Império Britânico. Sozinho, com a força do amor e da palavra, dos jejuns, das orações, e naquela noite, naquela tarde triste em Nova Delhi, quando ele, não obstante sabendo dos riscos que era se expor à multidão, foi pregar o Evangelho do amor, onde houve uma voz rouca chamando o seu nome, Gandhi. E quando ele se volta, 5 tiros, dos quais 3 atravessaram o peito. Enquanto os óculos redondos do grande pacifista caíam, enquanto a multidão se alvoroçava em desespero, ele leva a mão à ferida, olha o céu e diz: ó Rama, ó Deus. Nelson Mandela, o grande humanista africano, que por honrar a mensagem de Jesus foi preso e carcerado por décadas. E quando foi solto, ao acabar com o apartheid na África do Sul, um repórter chega a ele e diz: e agora, senhor Mandela? Quanta mágoa, não? Eu não posso, meu filho. Eu não posso guardar mágoa, eu preciso perdoar. Mas como? Se eu não perdoar, eu continuarei preso. E tal era o perdão dele, que quando ele assume a presidência da África do Sul, ele chama para secretário de segurança do seu governo, seu antigo inimigo que se torna amigo, o seu antigo carcereiro. Então, meus irmãos, esses são os verdadeiros profetas do mundo, que foram conhecidos por nós, por todos nós. Mas verdadeiros profetas são
mães e pais desvelados que cuidam dos seus filhos, trabalhadores que com afinco auxiliam a humanidade, em silêncio, jovens que, ao invés de se afundar nas drogas e no caminho do vício, se vinculam a obras sociais de auxílio ao próximo. Esses são os verdadeiros profetas do mundo. E agora, meus irmãos, uma pergunta. E eu? Eu posso ser considerado um profeta de Jesus? Um profeta da verdade? Um profeta de Deus? Ou ainda estou na condição de sepulcro caiado? Ou ainda estou na condição de falso profeta, de hipócrita, que fala mel e age veneno? É uma resposta que só pode dar cada um de nós. Que a nossa resposta, a cada dia que passe, através da força do Evangelho e principalmente da perseverança no bem, possa ser cada vez mais próxima da realidade do bom profeta, daquele que, conhecendo Jesus, se modificou. Porque nas palavras abençoadas de Chico Xavier, quem conhece realmente Jesus nunca mais é o mesmo. Que Deus nos abençoe. Bom, meus irmãos, então, agora vamos às nossas vibrações pelos necessitados. Lembrando, vamos nesse momento da vibração, lembrar não só daqueles que nós conhecemos, pelos necessitados do mundo, mas também a todos aqueles que nós temos conhecimento que necessitam, todos aqueles que nos pediram orações e vibrações ao longo da semana. Eu convido a todos a fechar os olhos e abrir a alma. Abrir os braços da alma para esse carinhoso abraço de Jesus. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, que possam receber nesse momento a luminosa visita dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade, encarnados, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta, na fase idosa. Rogamos por eles, Senhor, para que teu infinito amor, para que teu evangelho de bênçãos possa ser a luz que nos direciona no caminho certo, diante dos labirintos tortuosos da terra. Rogamos, Mestre, por aqueles que passam pela vida física, aprisionados a um leito de hospital, a doenças ditas como incuráveis. Rogamos misericordiamente
a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá. Encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos, Mestre, nesse momento, por todos os nossos irmãos que sofrem, por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, por todos aqueles que nos pediram orações e vibrações, para que através do nosso pensar, os espíritos luminosos possam alcançá-los, levando o bálsamo da paz, da harmonia, da bênção, da cura, do alívio, da luz do Evangelho do Cristo, a harmonia e a paz que o mundo não pode dar, somente Jesus. E independentemente do problema que estejam passando, possam, através da ação luminosa dos missionários do amor, ter a certeza de que Jesus não nos abandona nunca e sempre está ao nosso lado. Rogamos por aqueles nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que voltaram antes para a pátria espiritual. Rogamos a Deus que os ilumine, ampare e abençoe nessa nova etapa das suas vidas, para que encontrem a felicidade e a paz, e que nós tenhamos a força e o equilíbrio de manter a serenidade e, não obstante a dor da ausência física, possamos testemunhar o nosso amor pelo ente querido, prosseguindo na vida com fé e perseverança no caminho do bem, porque assim estaremos encaminhando esse ser querido, um buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos por aqueles que encontram no mundo espiritual a dor como consequência de uma vida voltada ao erro. Rogamos por eles, para que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Mestre, agora, por aqueles nossos irmãos tão sofridos, tão doloridos do suicídio, aqueles que no momento de dor alucinante tiraram a própria vida física na vã ilusão de acabar com a dor e desesperadamente perceberam que, ao invés de acabar com a dor, mergulharam no pântano negro do sofrimento. Rogamos por eles, e a eles pedimos a licença para rogar pela Mãe misericordiosa de todos nós, para que a Mãe Santíssima os envolva nesse momento em seu abraço maternal e, acarinhando-lhes o sofrimento, possa abrir-lhes os olhos para a vida renovada. Rogamos pelos nossos irmãos endurecidos no mal, encarnados, desencarnados,
a todos aqueles que ainda trazem no coração o mal, mas que o mal ainda o domina, uma vez que toda a humanidade ainda traz o mal em si, mas muitos de nós o mal já não domina. Rogamos por eles. Muitos esquecem-se deles. Muitos abençoam e oram por suas vítimas, entre aspas. E ao invés de orar por esses irmãozinhos doentes no mal, os amaldiçoam. Recordemos Jesus, que no instante supremo da cruz orou por aqueles que o crucificavam. Oremos por eles, meus irmãos, para que Jesus possa curar-lhes a alma, embutindo em seus corações a semente luminosa da verdade, para que a verdade floresça e os liberte, os tornando dignos do infinito amor de Deus. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o incomparável amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos do mal. Porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Que assim seja. E agora, vamos à vibração do passe e da fluidificação das águas. Nesse momento que nós vamos ser transportados pela força da mente ao passe, a vinculação com os espíritos superiores que aqui estão em nosso lar, no lar de cada qual que está aqui. Vamos mentalizar nesse momento, nesse encontro, as nossas necessidades mais íntimas. Eu peço a todos que fechem os olhos e abram as portas da imaginação, para que pela força espiritual do pensamento possamos ser transportados a uma casa humilde, não obstante serena, uma casa de madeira envolvida em todo o seu contorno por uma varanda grande e acolhedora. Nos aproximamos dessa casa que está luminosa. Subimos os 2 degraus que nos separam a varanda e a porta. Batemos a porta. E a porta se abre. Encontramos ali uma senhora que nos recebe com um sorriso amoroso. Trata-se de Maria de Nazaré, a doce mãe da humanidade, aquela que nos ama infinitamente. E como uma criança que por um largo tempo não encontrou a mãe, nós instintivamente corremos e abraçamos. Sentimos todo o acolhimento de Maria.
envolvemo-nos na sua energia luminosa, agora abraçados, ela nos acarinha a cabeça. Sentimos firmemente a energia luminosa da Mãe da Humanidade a nos envolver profundamente, a envolver todas as fibras do nosso corpo, recobrando a harmonia, envolvendo os nossos pensamentos mais íntimos, limpando a nossa mente, atingindo as fibras mais íntimas do nosso coração e da nossa alma, nos trazendo a certeza incontestável de que nós somos filhos de Deus e que nenhum mal pode nos atingir. Nesse momento, ainda abraçados a nós, a doce Mãe nos sorri e nos diz: filho, persevera e caminha. Bem sei que os caminhos da vida podem ser tortuosos e difíceis, mas lembremos de Jesus. O caminho pedregoso é o único que leva à porta estreita. Tu não estás sozinho, filho. Estou contigo, porque uma mãe jamais abandona seu filho. Estou te abençoando e fortalecendo, não só agora, mas por toda a tua trajetória. Leva a tua vida de tal forma que consiga se conectar com o nosso amor. Porque o grande problema da humanidade não é nós nos conectarmos a vocês, é vocês se conectarem conosco. Leve a tua vida perdoando, abençoando os que te ferem, ajudando sempre que for convocado a auxiliar o próximo, vendo em todas as experiências do mundo oportunidades maravilhosas de aprendizado, mesmo aquelas dolorosas e sofridas, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E sempre que as lágrimas fluírem pela face, sempre que o coração se sentir amargurado, lembra, filho, estou contigo, trilhando ao teu lado, iluminando o teu caminho. Nos abraçamos novamente à doce Mãe e ela nos envolve em um aceno luminoso, nos abençoa e transparece-se em luz. E lentamente retornamos à nossa condição natural. E agora, meus irmãos, nos resta o agradecimento. Agradecer aos nossos queridos mentores espirituais, que de forma tão carinhosa e amorosa assumiram a responsabilidade de nos orientar ao longo do caminho físico, para que pudéssemos vencer o mundo. Agradecer
a todos os trabalhadores de luz do GAEFA, que aqui estão conosco e que serviram de suporte para que pudéssemos ter esses momentos de luz. Agradecer ao dirigente espiritual da nossa reunião. Agradecer a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a quem rogamos a misericórdia da bênção em nossa vida. Agradecer a Maria Santíssima, aquela que ao ver o Filho crucificado, mesmo sem entender o porquê, mesmo sem entender o propósito de tudo aquilo, renovou-se a fé em Deus. Aquela que aos 16 anos, ao receber a mensagem luminosa de Gabriel, disse: que seja feita na serva, conforme a vontade do seu Senhor. Ato que a fez deixar de ser uma menina para se transformar na mãe da humanidade. Agradecer a Jesus, o farol da nossa vida, rogando a Ele que nos ilumine e nos fortaleça, não só para que nós tenhamos a consciência do que devemos fazer, mas que tenhamos a força e a coragem de fazer para encontrar a plenitude e a paz que só a consciência tranquila é capaz de proporcionar. E a Deus, o nosso Pai, a quem em última instância agradecemos, entregando esses trabalhos em seus pés, Pai. Agradecemos a oportunidade e rogamos, nos ilumina e abençoa. Teu Filho Jesus, certa vez teve a ocasião de dizer que na terra as pessoas erram muito mais por fraqueza do que por maldade. E por isso eu rogo, Senhor, nos fortaleça no propósito da renovação íntima, nos fortaleça no propósito de renovação interior, para que, transformando o nosso coração em um vaso luminoso, onde flores de luz brotarão, possamos modificar o coração daqueles que estão à nossa volta, para que futuramente possamos mudar a história da nossa cidade, do nosso país, e um dia encontrar a felicidade de transformação do mundo. Rogamos, Pai, nos abençoa, que conceda a nós uma noite de luz e uma caminhada nessa semana de muitas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim encerramos a nossa reunião de terça. Nosso profundo agradecimento. Primeiro eu gostaria de pedir a vocês desculpas por ter adiantado um pouco mais no tempo. É que esse tema é profundamente tocante para a minha alma e acabei perdendo a noção do tempo, falei um pouquinho a mais. Mas eu me sinto um pouco confortado, porque todo palestrante espírita fala um pouquinho a mais, então eu tô no meio termo, né? Agradeço profundamente o carinho de todos vocês, o carinho da companhia, o carinho que nos proporcionou uma noite tão abençoada, porque em realidade cada um de nós fez dessa reunião o que ela foi hoje. Agradeço profundamente e peço a vocês
que continue abençoando a vida, para que a vida nos abençoe. Essa reunião continuará na página do Facebook do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, bem como todas as outras reuniões, né, como eu sempre digo. E, do mais, convido todos a depois de amanhã, na quinta-feira, estarmos novamente unidos para mais uma reunião do Gaefa, agora quinta-feira às 8 horas da noite, do Pinga Fogo, né? Com perguntas e respostas, e a esse bate-papo gostoso que a gente troca a respeito da doutrina, que é sempre gostoso demais, né? Bom, e do mais, meus irmãos, tenham uma noite de muita luz, de muita paz, uma semana de muitas bênçãos, e que isso que comentamos hoje a respeito dos falsos profetas possa ser por todos nós, por mim também, analisado com carinho. E se isso servir para auxiliar a modificação íntima, mesmo que seja pequena, de qualquer um de nós, já tenha valido a pena. Que Deus ilumine e ampare a todos vocês, e até quinta-feira, se Deus assim permitir. Fiquem em paz.